Então hoje a gente vai dar sequência no nosso segundo projeto e vamos ver como a gente vai extrair lá do nosso código os esforços máximos. Então a ideia é que a gente consiga no final da aula passar para que vocês tenham a noção de como extrair para cada elemento o esforço normal e o momento fletor máximo para que vocês possam depois calcular tensões e comparar com a tensão de emissão do material. Tá? Então aqui essa aula a gente vai tentar automatizar essa extração dos esforços máximos de cada elemento. Então, vai ser similar ao que a gente fez lá para o primeiro trabalho, só que agora vocês vão pegar todos esses caras direto daquele vetor Fzinho E', tá? Ou, como aparece no código lá, vai ser o F underline EL. Então, como tirar desse cara essas duas informações que a gente utiliza para o projeto. Isso aqui é legal, porque mesmo que vocês utilizem Mastan, FTool ou softwares similares, eles só vão levar vocês até aqui, até o vetor de distribuição de esforços. Eles não vão conseguir te entregar esses valores automaticamente, lógico, de esforços máximos e também não vão ter a parte de cálculo de tensão. Então a ideia é sair do curso com um códigozinho que vocês consigam fazer isso de forma automática. Então a gente vai ter lá a estrutura qualquer do nosso projeto e o que vai impactar aqui no nosso processo iterativo de um projeto de estrutura peristática na aula de hoje. Notem, quando vocês, na aula passada, vocês pegaram e colocaram o mesmo perfil para todas as vigas e um segundo perfil para todos os pilares. Tá? Então vocês estimaram uma geometria inicial e, teoricamente, validaram os dois modelos, o modelo do Jupyter Leve com o modelo do Mastan, para ter certeza que vocês não estão cometendo nenhum erro em nenhuma dos dois passos. Então, colocando lá os perfis no código, lançando a estrutura e colocando esses perfis, mandando fazer análise de esforços, a gente vem daqui para cá. Então, o resultado que a gente vai ter nessa passagem vai ser aquele vetorzinho F underline L do código. O que vocês vão ter que fazer para conseguir passar análise de esforço para as tensões? A gente precisa então ter os esforços máximos em cada elemento para fazer essa transição aqui. Ou seja, a gente vai ter que ter o N e o M máximo de cada pilar e cada viga da estrutura. Então, é isso que a gente vai focar aqui. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses caras aqui e calcular tensões com eles. Calcular tensões com eles e verificar o critério de falha vai ser, teoricamente, um pouquinho mais fácil de implementar. Tá? Basicamente, a gente está nessa etapa aqui do projeto estrutural, extraindo esforços máximos para transformá-los em tensão e comparar com a tensão que o material aguenta, com a tensão admissível que a gente escolheu lá. Vocês colocaram a estrutura no Mastan, e se vocês mandaram plotar ali um diagrama de esforços de momento fletor somente nos elementos dos pilares, vamos ver que eles têm essa cara aqui em geral. Tá? Então, normalmente, um pilar de estrutura vai ter o momento máximo ocorrendo ou na base ou no topo dele. Tá? Como a gente não tem forças aplicadas entre os nossos dos pilares, não tem carga distribuída aplicada neles, você sempre vai ter essa condição. Para cada pilar da estrutura, a gente vai ter que comparar então quem? Esse carinha, o esforço no topo, com o esforço na sua base. Beleza? Então, o processo de avaliação do esforço máximo no pilar vai ser relativamente mais tranquilo do que o processo de avaliação desse mesmo esforço numa viga. Tá? Então, vamos ver como é que ficaria aqui a equação dos esforços que a gente vai precisar. O esforço, a gente depois para calcular a tensão, ela sempre vai ser uma flexocompressão. Então a gente vai ter uma parcela de esforço axial, uma parcela de flexão. Pilar em estrutura de engenharia civil aqui, para qualquer prédio, eles vão estar sempre sujeitos à compressão. E como a gente não tem uma carga uniformemente distribuída ao longo da direção da gravidade aqui, os esforços de
axiais nos pilares, tanto como nas vigas, vão ser constantes. Então, uma vez que você tem esse nzinho que vai vir lá do vetor f underline l, você simplesmente coloca ele aqui, não tem muito segredo. Tá? Já para a parcela de flexão, o esforço associado vai ser o momento. Tá? Então, no momento que a gente vai ter que comparar o esforço no topo com a base do pilar. Então, para efeito de cálculo de tensão, a gente vai ter que pegar esse Mmax, vai ser o máximo entre escrito de forma genérica, o valor máximo de momento entre o momento no primeiro nó ou no segundo nó do elemento do teu pilar. Tá? Graficamente, o que a gente está fazendo aqui é decompondo o cálculo de tensão na parcela axial e na parcela de flexão. Vocês viram lá em mecânica do sólidos 1 que a parcela axial gera uma tensão uniformemente distribuída na seção transversal. Então, esse N já basta para nós calcularmos a tensão. E, no caso do momento, a gente tem uma distribuição linear de esforços ao longo da seção transversal, com nossas hipóteses lá de viga de ordem Euler-Bernoulli. E a gente precisa escolher esse carinha aqui, tá? Que vai vir dessa associação dos esforços máximos. Outro detalhe, a gente utilizou aqui a mesma simplificação que a gente utilizou para o primeiro projeto. Ou seja, a tensão admissível ela vai ser igual tanto em tração quanto em compressão. E o material também é homogêneo. Com isso, a gente só precisa calcular em módulo o valor máximo de tensão axial, de tensão normal. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é pegar esse valor, o máximo, em módulo desses dois carinhas aqui. Beleza? Depois a gente vai ver no código ali como fazer isso, mas a ideia geral seria essa. A gente está pegando em módulo tal, mas se eu perguntasse para vocês aonde que está ocorrendo a tensão máxima no topo desse pilar aí da figura, vocês iam ver que a tensão máxima de compressão seria o quê? Vou ver que no carregamento axial a tensão é uniformemente distribuída aqui e na flexão ela tem essa variação. Então o ponto de máxima tensão de compressão seria esse ponto à esquerda aqui da seção transversal. Então eu estaria calculando de fato, para esse exemplo aqui da figura, a tensão nesse ponto G. Se eventualmente algum problema vocês tiverem que calcular, por exemplo, a tensão máxima de tração, aí vocês teriam que ver onde que ocorreria ela. Logicamente, para essa estrutura, seria a diferença entre a compressão e essa contribuição de tração aqui da flexão. Então, seria aqui na segunda fase. Isso não vem ao caso para o nosso trabalho, pelo menos. Beleza? Então, basicamente, para pilar, é comparar o valor máximo em módulo momento no primeiro e no segundo nó do pilar. Tá? Antes da gente passar para a viga, vamos dar uma olhadinha no código como isso ficaria. Se tiverem alguma dúvida, dá para perguntar enquanto eu chego lá no código. Para a nossa estrutura, a gente vai tirar todos os esforços desse vetorzinho aqui, F underline L. Tá? Como a gente viu 2 aulas atrás, esse cara contém os esforços de cada elemento no sistema local. Então, cada linha dessa matriz aqui, F underline L, vai conter cada um desses esforços do elemento, que vai lá desde a força axial no primeiro nó dele até um momento fletor em torno do eixo Z nó dele. Então, se for um pouquinho mais para o lado aqui, vai ter as 6 componentes de esforços. Cada coluna de cada linha vão representar esses caras aqui. Então, para a gente fazer a continha que está aparecendo ali no slide, de que informação a gente precisa? A gente precisa do N. Tá? Então, da onde que veria esse N? Esse N seria o esforço axial, pode ser o Fx1' desse elemento. Tá? Então, como é que eu vou extrair essa informação do meu
meu vetor. O nzinho aqui vai ser o valor absoluto df underline L. Linha EL seria a linha do elemento que a gente está querendo calcular, extrair esse esforço. Coluna 0, tá? Então seria a primeira coluna da linha EL. Então a gente está pegando exatamente esse F, Fx em linha. Tá? O esforço axial no elemento EL, no primeiro nó dele, no sistema local. Aí que está sendo feita essa extração para a gente obter aqui o esforço axial agindo nesse elemento. Para os momentos, o que a gente vai fazer? Vai ter que pegar aqui, se a força axial é o primeiro elemento, o momento vai ser o quê? Vai ser a coluna, então aqui, coluna 0, coluna 1. Do primeiro nó vai ser a coluna 2, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, MZI, que está aparecendo aqui, vai ser lá o elemento linha EL, ou seja, do elemento EL, coluna 2. Estão pegando esse cara aqui. Beleza? E o momento no segundo nó desse elemento vai ser o quê? Coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o que está sendo mostrado nessa linha aqui do código. O MZJ vai ser o elemento da matriz FL, linha EL, coluna 5. Então, na coluna 5, eu estou extraindo esse carinha aqui. Beleza? Então, quando se vocês voltarem um pouco do código, para quem não deu uma analisada mais a fundo, todo mundo está dentro desse for. Esse for vai fazer um for em todos os elementos do problema. Então, para cada elemento ele vai passar, fazer todas essas continhas, que no final vai armazenar para a gente na memória o n de cada elemento e o mi e mj, ou seja, um momento nas duas extremidades, nos dois nós do elemento. Tá? Com essas informações aqui, estou pegando todo mundo já em valor absoluto, eu já consigo calcular a tensão ou já tenho o valor dos esforços máximos necessários para calcular a tensão nos elementos que representam os pilares. Beleza? Você tem alguma pergunta dessa parte aqui da aula? Beleza. Então vamos dar sequência. Viram que para pilar não tem muito segredo. Vamos passar agora então para análise das vigas. As vigas a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Então, quando a gente plotou aqui o diagrama do momento fletor de todos os pilares, nessa figurinha agora está plotado o diagrama de momento fletor de todas as vigas da estrutura. Então notem, para estruturas porticadas para qualquer prédio, edifício em engenharia civil, vocês sempre vão ter essa cara de distribuição de momento. Tá? Então notem, toda viga vai ter o peso próprio, então obrigatoriamente vai ter uma carga uniformemente distribuída em cima dela. Com isso, a variação do momento sempre vai ser uma equação de segunda ordem, segundo grau. Como a gente tem as ligações rígidas entre pilares e vigas no nosso modelo, sempre vai haver uma transmissão de momento do pilar para a viga. Tá? Então, para qualquer estrutura que vocês forem modelar, vocês sempre vão ter esse comportamento. Numa extremidade da viga, você vai ter um momento normalmente positivo. Na outra extremidade também vai ter um momento normalmente positivo. E ao longo aqui do vão, esse momento positivo vai se transformar em negativo. Vai ter essa cara aí como se fosse uma ponta estaiada aí, a cara do teu diagrama de momento fletor. Tá? Então sempre que vocês forem trabalhar ou fazer as coisas à mão eventualmente aí em alguma outra disciplina, se o teu diagrama de momento fletor para uma viga de um edifício não tiver com essa cara, desconfie. Tá? Não, pode ser que você tenha cometido algum erro em algum lugar. Então essa aqui é a cara bem típica aí de diagrama de momento fletor para viga contínua. Tá? Nos métodos antigões, normalmente o pessoal às vezes até, como não considerava a estrutura como um todo,
capaz daqui dos momentos nas extremidades ser nulo. Tá? Mas como a gente tem um modelo um pouquinho mais refinado, a gente consegue capturar essa contribuição aqui na transmissão do momento do pilar para a viga. Beleza? Dito isso, o que está acontecendo aqui? Vamos ver essa viga que está sendo representada pelo elemento 14. Nós temos 3 pontos onde pode ocorrer esse momento máximo. Ele pode ocorrer na extremidade da esquerda, ou seja, aqui no primeiro nó do elemento. Pode ocorrer na extremidade da direita, ou seja, no segundo nó do elemento. Ou pode ocorrer ao longo do vão. Então, para uma viga, a gente vai ter que comparar esses 3 caras. Usando aquela nomenclaturinha que a gente usou no slide passado, vai ser o momento no nó I do elemento, momento no nó J do elemento, ou seja, primeiro seria momento no nó I, momento no nó J, e eu vou ter que calcular de alguma forma o momento no vão desse elemento aí. Tá? Qual que é o máximo que está atingindo aqui? Graficamente, a gente aqui para essa estrutura aqui, a gente poderia descartar a extremidade esquerda e ficaria entre o momento no vão e a direita. Parece que no olhômetro vai ser a direita. Tá? Mas como a gente nunca vai olhar para o diagrama num processo automatizado, a gente vai ter que fazer o computador escolher para a gente se vai ser o do meio ou da direita para esse elemento. Tá? Então é isso que a gente vai fazer nos próximos slides. Mostrar como a gente pode automatizar esse processo. Beleza? Então, para um esforço de uma viga, o que estaria acontecendo? Vai ser a mesma equação da flexo-compressão. O esforço axial a gente extrai da mesma maneira. Se nós olharmos para o nosso código, vai ser aquele mesmo Nzinho que estava lá. Agora, o momento máximo que ocorre no elemento da viga vai ser um desses 3 caras. Tá? Vai ser ou o momento no nó da esquerda, o momento no nó da direita, ou o momento lá ao longo do vão. A gente vai ter que ter um jeito de automatizar essa busca por esses caras. Aqui, figuras análogas que a gente tinha lá para os pilares, e aqui a representação do que está acontecendo na viga. Então, essa carga axial está sendo modelada dessa forma, gerando uma tensão normal uniformemente distribuída ao longo da seção. Beleza? Já para a parcela da flexão, que está acontecendo, a gente tem um momento aplicado, tem uma distribuição aqui com variação linear no momento ao longo da seção transversal. Então, para essa figurinha que a gente está vendo, o momento máximo de compressão, ou em valor absoluto, estaria ocorrendo aqui nesse ponto destacado pela letra G. Então aí que está a representação gráfica do que vocês estão fazendo lá na prática. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Agora o problema é o seguinte: para nós extrairmos tanto esse MZ1 como o MZ2, vai ser a mesma coisa que a gente tinha no código lá já. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Então ele já estaria feito. Já seriam esses 2 caras que são os mesmos que a gente utilizaria para olhar para um elemento genérico de pilar. O nosso desafio aqui agora é como calcular o tal do momento ao longo do vão. Que é isso que a gente vai ter que dar uma pensadinha a mais para conseguir fazer. Então, vamos tentar fazer isso no próximo slide. O que a gente tem lá? Notem, se a gente olhar para o nosso código lá, deixa eu voltar, fica mais legal comparar com o código. Olhando para o nosso código lá, o que a gente vai ter? Esses caras aqui, esse fx1, fy1, etc., vão ser os esforços do elemento no sistema local. Tá? Então, aqui no slide, o que a gente está vendo seria a representação genérica do elemento de viga. Ele vai ter esses esforços. Aqui teria também o fx1. Eu não desenhei ele porque ele não vai causar momento. Né? Deixei ele fora. Então, aqui no nó 1 ele teria o mz1 e o fy1. E ao longo do comprimento do elemento, vai ter a carga distribuída que a gente tem aplicado em todas as nossas vigas. A gente vai ter que calcular esse mvão tendo essa informação disponível. A gente teria a mesma coisa para o segundo nó, mas não vai ser preciso aqui. O que a gente vai fazer? Basicamente, para esse elemento genérico, nós vamos pegar e passar uma seção a uma distância x do primeiro nó do elemento.
que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o momento fletor gerado nessa seção genérica. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é calcular a equação m de x com o elemento genérico de viga. Quem está gerando o momento lá? Vai ter a parcela do mz1. Notem que ele está no sentido anti-horário aqui, que é o sentido positivo. Então, esse cara aqui, no sentido anti-horário, ele estaria gerando para a nossa viga um momento negativo, tá tracionando as fibras superiores da nossa viga. Então, para gerar nossa equação, a gente vai colocar aqui menos mz1'. Vamos ter a contribuição positiva do nosso fy'. Notem, eu desenhei ele no sentido positivo genérico. Eu simplesmente vou somar fy', vezes o braço da alavanca, que é x. Beleza? E a contribuição negativa também do carregamento distribuído vai ser o menos w x ao quadrado sobre L. L sendo o comprimento do elemento. Então aqui eu tenho a equação de momento com um elemento genérico de viga da minha estrutura. Professor, e se o momento, no final das contas, estiver no sentido horário for negativo? Não tem problema. Ele estaria negativo aqui, ou seja, estaria sendo aplicado no sentido de horário. Vai sair menos no nosso código. Ou seja, esse carinha aqui no nosso código vai sair com sinal negativo. Então, negativo com negativo aqui na nossa equação vai virar positivo. Então não tem grego. Então, colocando a orientação aí das coisas já no sentido que as informações saem do nosso código, a gente consegue deixar isso aqui bem automatizado. Beleza? Beleza, professor. Tem a equação do momento. O que eu faço com isso? Lembra, a gente quer calcular o momento no meio do vão. O momento no meio do vão nada mais é do que o momento máximo que ocorre entre os dois nós. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer a derivada primeira dessa equação em relação a x ser igual a zero, para achar o ponto onde ocorre o momento máximo. Depois, nesse ponto, a gente vai incluir ele de volta na equação do momento. Tá? Então, nosso serviço aqui é fazer a derivada dessa função em relação a x ser nulo. Tá? Então, o que vai sobrar? Vai ficar lá fy' menos 2wx sobre L igual a zero. Beleza? Então, esse x que sobrou na equação vai ser o ponto onde vai ocorrer o momento máximo ao longo do vão desse elemento. O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos pegar e isolar o x nessa equação. Isolando o x nessa equação, o fy vai para o outro lado negativo, ele vai cancelar os dois negativos, vai ficar lá fy'. Eu estou errando alguma coisa aqui. Então, x ao quadrado sobre 2, desculpe. A equação não estava batendo na minha cabeça aqui. Corrigindo lá. Então vai esse 2 cancela com esse 2. Sobrou aqui. Então vai ficar o quê? Vai passar para o outro lado, fy'1 divididos por w. Então, esse ponto aqui, fy', divididos por w, vai ser o ponto onde ocorre o momento máximo na minha seção transversal. Vou pegar então esse ponto aqui e colocar na minha equação de momento. Então, esse ponto vamos chamar de x-vol e vamos colocar ele de volta na equação do momento. Tá? Então, pegando esse cara aqui e substituindo ele onde tem x na equação do momento, a gente vem essas equações aqui. Simplificando, fazendo um pouquinho de álgebra, a gente vê que o momento máximo entre os dois nós da nossa viga, o nosso elemento genérico de viga, é igual a isso aqui. Tá? Então, a gente, para calcular o momento máximo no vão, vai precisar da informação do mz1 e do fy'. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter que modificar no código para ter esse valor de momento máximo para fazer as continhas lá. Tá? Então, vamos ver como é que isso ficaria no código aqui.
Beleza, então o que aconteceu? O N, o MZ1, desculpa, o N, o MZI e o MZJ vai ser igual tanto para viga quanto para pilar. Então a gente vai ter que dividir a nossa estrutura em dois tipos de elemento estrutural para a gente aplicar a equação correspondente para cada um deles. Tá? Então, se a gente olhar para a nossa estrutura, entre o elemento 1 e 9, a gente tem que montar todos os nossos elementos de pilar. Tá? Então, depois de calcular esse N, MZ e MZJ, vai ter esse if. Então, se cair no número do elemento de pilar, a gente escolhe aqui o valor do momento. Constrói aqui esse vetorzinho, que eu estou chamando de auxiliar, como a contribuição dos dois momentozinhos e tira o momento máximo, como sendo o momento máximo entre os dois. O else desse if vai ser para qualquer elemento que não esteja nesse intervalo, ou seja, o elemento 0 e os elementos do 10 até o último lá. 14. Então aqui seria o cálculo dos esforços por uma viga. Tá? Então basicamente aqui nesse mvão, que no código está igual a 0, vai ter que entrar essa parcela aqui do momento do vão que a gente acabou de calcular. Beleza? Então quem que vai entrar? Se fosse colocar essa equação aqui, o que entraria nela? Vamos ver lá. Vai ficar menos mz1. Então, menos. O mz1 seria o próprio que a gente usou aqui para o mzi. Então, vamos extrair aqui a coluna 3 do elemento para pegar esse cara aqui. Então, coluna 0, 1, 2. Então, extraindo esse cara aqui. Mais fy 1 linha. Então, tem que pegar esse cara aqui. Esse cara quem que é? É a segunda coluna. Tá? Então, coluna 0, coluna 1. Então, vai ser menos FL, linha L, coluna 1. Divididos por 2 vezes W. Se a gente voltar aqui um pouco para cima, a gente vai ter o valor de W em algum lugar. Então ele vai extrair daqui. Então a gente vai ter W do elemento. Então vai ter que aparecer aqui um Wzinho. Tá? Aqui, só deixa eu me lembrar a notação que as coisas estão entrando. Não me engano, esse cara está entrando como negativo lá em cima. Fica com o código pronto para vocês. Ele vai entrar negativo. Tá? Só vai alterar o sinal dele lá embaixo. Só para mudar o sinal do W. A anotação na nossa figura ficou com o W automaticamente para baixo, não levou em conta o sinal dele aqui. Esse menuzinho é só para alterar, inverter o sinal do W que vem do código. Beleza? Então, se for um elemento de pilar, ele calcula o momento máximo, sendo o máximo entre MZI e MZJ. Se for um elemento de viga, ele calcula o mvão, depois calcula o momento máximo entre o máximo de MZI, MZJ e o mvão. Beleza? Então, o código agora está preparado para vocês, já está providenciando para vocês os esforços máximos em cada elemento. Beleza? Então, o que vocês vão ter que fazer para a próxima aula é implementar isso que eu fiz aqui no vídeo no código de vocês e implementar aqui o cálculo de tensão para cada elemento. Então, cálculo de tensão. Aqui em cima eu já criei esse vetor Smax, seria a tensão máxima atuante em cada elemento. Então, vocês podem usar a mesma estrutura para calcular essa tensão. Smax para o elemento EL, vocês vão colocar lá que vai ser o N divididos pela área da seção transversal. A área já vai estar na memória, ela vai ser puxada aqui, essa continha.
Para cada elemento ele já vai ter o valorzinho da área na memória. Cadê aqui? Mais o Mmax vezes o C, que eu acho que a gente vai ter que extrair, divididos pelo IZ. O IZ também já vai estar na memória. Ele puxou dentro do loop lá para fazer as continhas anteriores. O C é... Vamos ver se tem. Connect. Quarta coluna, eu acho que já vai estar. Relembrando. Beleza. A última entrada lá. Doutor Connect. Já vai estar na memória. Vai ser então CC. Esse nome nessa linhazinha aqui. Ele já puxou da matriz. Eu coloquei CC porque o C está aqui como um termo do cosseno da matriz de transformação. Então, só para ter um nomezinho diferente. Então, basicamente, vocês vão fazer para o ano que vem, implementar isso aqui e conferir se as tensões estão sendo calculadas para todos os elementos. O que é legal fazer é vocês pegarem, implementarem isso aqui no código, rodarem lá, vocês vão ter o valor de tensão sendo calculado automaticamente aí um pouquinho para baixo no código. Vocês vão pegar e peguem lá no arquivo de vocês e calculem tensão, peguem um elemento qualquer, aleatoriamente, e façam à mão esse cálculo no Excel qualquer, só para ter certeza que não errou nenhuma vírgula aí no processo e validar o código de cálculo de tensão. Tá? Daí então, consegue fazer isso direitinho. Beleza? Perguntinhas, pessoal? Beleza. Então tá, quem estiver tranquilo, tá dispensado, vou deixar a sala ligada mais um tempo aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, só chamar.